Começa agora mais um Fonseca Cast, o espaço destinado para pessoas que criam, erram, acertam, se desenvolvem e desenvolvem outras pessoas através de suas palavras e suas ações. E hoje a minha convidada é a Ellen, que gabarita nesse pré-requisito para estar aqui. A Ellen que, inclusive, fez a marca imobiliária Fonseca do jeito que vocês conhecem. E trabalha com uma série de coisas, não sei nem se ela tem tempo para a vida pessoal. Como que tá o seu dia a dia hoje, Ellen, em questão de ter tempo para si própria? Hoje eu tenho mais tempo do que antigamente? Do que antigamente. É. As minhas filhas falam muito isso. Mãe, a gente não tinha o tempo com você que a gente tem hoje. Como crianças, elas tiveram menos tempo. Eu estava ali no batidão 3 turnos fora de casa. Hoje eu consigo ficar pelo menos 2 turnos, mesmo que um seja em home office, mas eu consigo. Então, assim, almoçar junto, jantar junto, tomar um café, levar na escola, levar na faculdade, assistir trabalhos. Hoje eu consigo conciliar. Eu comecei a entender qualidade, tanto do meu tempo quanto do meu trabalho. Então, em vez de eu fazer um monte de coisinha pequena, picadinha, que me dá um dinheiro interessante no fim do mês, eu faço outras que me dão mais dinheiro e me demandam menos tempo. Então, o tempo de trabalho não tem necessariamente a ver com ganhar mais dinheiro. Não. Não? Esse aprendizado eu tive. É aquela coisa que você sempre vê em livro, você vê em filme, palestra, e aí você começa a entender. E a virada de chave foi com um cliente. Ah, é? Que até foi uma indicação sua. Quem que é? O Alan. É. Eu fiz um trabalho. Então foi recente. Foi recente. Na hora que eu falei assim, gente, agora... Então faz pouco tempo que você tá com tempo. É recente, mas é uma conquista bem celebrada. Como que foi? Porque eu fui fazer um trabalho, tinha todo um escopo, nós tínhamos, eu não lembro se umas 20 semanas, uma coisa assim. E eu fui vendo que aquilo não estava rendendo da forma como eu esperava. É aquela história, você cria o roteiro, mas a realidade é diferente. Mas um dia, falei com ele, falei, estamos terminando, tá tudo no Drive, a gente tem tudo planejado, tudo mapeado, tudo certo. E ele me falou o seguinte, ele falou assim, você se sentiu bem, você gostou do que você fez, você ficou satisfeita? Eu falei, não fiquei satisfeita, porque eu não consegui implementar muita coisa. E ele falou, o que você veio fazer, para mim, está totalmente resolvido. O que foi pago e o tempo que foi despendido aqui valeu para a gente infinitamente. E eu fiquei matutando aquilo. Ele falou, porque a tua importância foi em tomadas de decisão. Interna. Você não imagina o que aconteceu, né? Além daquele escopo. E aí eu falei, gente... Aí eu fui voltando a fita. Né? Então, quando eu fui trabalhar com você, por exemplo, eu fui pra gente fazer rede social. Aí eu falei, Alex, você não acha que a tua marca consegue ser muito melhor, muito maior, ser diferente, né? Você sair desse oceano vermelho para um oceano azul? E aí você começou a trabalhar. Eu lembro que até o Heitor trabalhou junto, vocês conversavam, você me trazia coisas do Heitor. E aí quando você falou assim, vi um ponto lá no bairro Medicina, vamos sair daquele... centro lotado de imobiliário, vamos pra lá, o que você acha? Falei, cara, olha como a coisa já tá, e tinha um ponto que era no centro. Tinha um ponto no centro. Você falou assim, mas eu quero ir pra longe. Falei, vamos mudar. Aí veio o nome, a cor, né, todo o trabalho que foi feito por trás, né. Eu fiz um trabalho de inspeção de como é que funcionava em imobiliárias em empresas grandes, construtoras, incorporadoras. Fiz pesquisa com Vitacom, Gafisa, foram 119 empresas, se eu não me engano, né, nível Brasil, para falar assim, como é que o mercado funciona e como é que a gente pode ser diferente em Pouso Alegre, conhecendo também o mercado, porque eu também investiguei as daqui, e uma que eu investiguei foi justamente a do Alan. Foi. Né? E assim, sem saber, eu nunca tinha entrado, passava em frente porque eu morava perto, nem sabia como é que era, como é que não era. E ali eu entendi, falei, aqui é o caminho que a gente tem para um oceano azul. E a gente vê, hoje vocês vão inaugurar a 4ª unidade. 4ª unidade. Então você fala, saiu lá do centro, onde assim, você tropeçava, caía numa imobiliária. Tropeçava, caía na outra. Exato. E as decisões que você tomou foram decisões inteligentes. Então eu entrei por um escopo muito pequeno. Rede social. E aí no que eu falei, você não topa o desafio? Você topou. Não é todo cliente que topa. Você fala assim...
Gente, tem um caminho diferente que a gente pode traçar. Muita gente fica com medo. Você é destemido. Você é inovador. Então, isso é bacana, porque eu falo, é um trabalho que me dá muito orgulho. E muita gente, quando fala, não sei o que, Fonseca, eu falei assim, você sabe a história? Você sabe que tem um dedinho meu ali naquela história? É muito bacana isso, porque você fala, eu falei, havia outros caminhos, a gente sentou junto, né, conversou, batalhou para um plano novo, fez, executou, né, implementou, e a gente está vendo resultado. Tá. E tem lugar que eu vou e o cara fala, não, eu que entendo disso aqui, então eu faço e a coisa não funciona muito. Esse dia do Alan não funcionou como eu estava esperando, como eu estava imaginando, porque tinha uma questão ali dentro que ele não podia solucionar tão rapidamente. Mas ele falou, o teu trabalho solucionou. Uma coisa que a gente estava muito tempo para resolver. Então, nisso é bacana. Porque eu falei, são tomadas de decisão. Então, eu pivotei o meu negócio. Meu negócio antes era comunicação, marketing e sustentabilidade. Porque a sustentabilidade é permanência dos negócios, a perenidade dos negócios, a longevidade. E eu fui para a estratégia de tomada de decisão. Olha que interessante. Porque eu falo, eu chego agora para ver o que é interessante para você resolver, o que é imediato, o que não é, o que precisa de tempo de maturação. E as pessoas, quando elas precisam tomar decisões, elas vão adiando, elas vão protelando, porque é tanto incêndio para apagar. Então eu falo, daqui, deixa eu organizar vamos mapear os processos, vamos fazer procedimentos operacionais padrão, vamos organizar a casa, deixa aqui a coisa rodando, e aí a gente tem tempo para decidir. Quanto mais se adia uma decisão, mais prejuízo você tem, mesmo que a sua decisão não seja a melhor. Mas você fica parado, procrastinando... Quanto mais a gente adia uma decisão... mais prejuízo você vai ter. Mais prejuízo a gente toma. E você se acostuma. Ah, aquela torneira ali tá estragada, vamos pensar uma coisa em casa. Aquela torneira tá pingando ali, deixa pingar. Você vai juntando um monte de probleminha. Quando você olha, no fim das contas, aí que você vê, cara, enquanto isso o meu concorrente fez tal coisa, enquanto isso outra empresa chegou na cidade e eu fiquei parado aqui no tempo. Aí você vê o prejuízo. Eu estava conversando esses dias com um cliente essa questão das autoescolas. Elas não esperavam que uma lei, uma norma, alguma coisa fosse mudar. Várias fecharam já. O que mudou, Ellen? Eu tô por Agora, fora. o que acontece? Antes era obrigatório ter 20 aulas de direção. Sei. 20 aulas práticas. Agora não. Você não precisa pagar nenhuma. Ah, não? Não. Então, as autoescolas estão demitindo os instrutores. Olha que doideira. Quer dizer, ela tem um carro, ela tem despesa com aquele carro, ela tem o seguro do carro, ela tem vários instrutores. Eles estão diminuindo. Várias já morreram no Brasil. Caramba. Isso em poucas semanas. Porque não é mais obrigatório. Antes eu ia lá fazer a matrícula e já tem garantido um dinheiro. 20 aulas. Uma aula, geralmente, são R$200 a hora. Então, ele tinha 20 vezes 200. Uma pessoa que chegou e fez uma matrícula. Agora, ele simplesmente pode ir lá e tirar a carteira dele. Ele não precisa pagar isso. Então, você reduz uma demanda que era recorrente. Porque sempre vai ter gente precisando dirigir. E agora os caras estão desesperados. Então mudou. As que já tinham uma estrutura boa, elas estão se mantendo, mas teve demissão. E as outras estão ali se segurando, quem não se segurou já fechou. Tem uma estatística, eu não vou saber os números de cor, mas já tem estatísticas de fechamento de autoescola no Brasil inteiro. É um número alto. Eu não sabia disso. Ou seja, imagina para cada cidade, como é que isso muda a economia da cidade. É menos dinheiro circulando, porque é menos gente trabalhando, menos dinheiro entrando na autoescola. Esses pequenos impactos... Nossa, muito menos. Porque quem faz a matrícula gera uma grana muito boa para a autoescola. Mas como antecipar um problema que não é previsível dentro do seu ramo de negócio? Porque numa situação dessa seria o único caminho. Sim. Aí E a gente fala muito isso, do quanto é bonito antecipar problemas que não são do nosso negócio, né? A gente tem que olhar para além do óbvio. Mas na prática é isso. Ali a gente entra com gestão de risco. Você faz uma análise de cenários. O que pode impactar o meu negócio externamente? É muito difícil. Então, esse tipo de previsão... É quase impossível. Até porque eu acho que você tem que ter uma visão muito pessimista, né? Tem. Nesse caso, sim. O que seria o ideal... Para você se tiver uma visão muito pessimista do teu mercado... O que geralmente é
feito é você começar a seguir modelos como o da Amazon. A Amazon começou vendendo livro. Hoje a Amazon tem mais de 20 empresas, ramos diferentes. Ou seja, se eu dependo, aquela historinha antiga, se eu ponho todos os ovos numa cesta só, eu corro um risco muito grande, porque no que der errado, eu perdi a cesta inteira. Então, quando você começa a ver as empresas diversificando, o que a Três Corações fez essa semana com a compra das operações da General Mills no Brasil... Três Corações? Três Corações. Café? Comprou as operações da General Mills. Sério? Sério. E aí? Por quê? Eles querem estar em mais momentos da vida dos brasileiros. Consumidor. Então, ele já tem coisa que a gente compra há décadas. Pipoca, quitano, ioki. Então, ele quer estar em mais momentos. Então, ele precisava diversificar. Ele foi lá e fez uma aquisição de algo que já está funcionando. De algo que as pessoas já consomem. Enquanto para a General Mills, a operação estava gerando prejuízo. Eles estão investindo agora em outras coisas, principalmente produtos para cachorro, que é um mercado em franca expansão. Infinito, né? Então, para a General Mills, ela falou, olha, isso que não me interessa mais, comprei por mais de 1 bilhão, estou vendendo por 800 milhões. Mas esse prejuízo que as pessoas enxergam, para mim, ele é menor do que o prejuízo que eu estava tendo. Porque eu manter as operações. Exato, porque ele está enxergando outro mercado que está dando muito mais dinheiro. Para Três Corações, mesmo sabendo dessa realidade, para ela o caminho que ela está seguindo hoje é mais interessante. Então, ela diversifica porque ela fica com as famílias mais tempo. Então, eu falo, para um é um problema, para o outro é uma solução. E aí foi um baita de um negócio para Três Corações. Como vai ser o resultado dessa história, a gente não sabe ainda. Mas, dentro das empresas grandes, eles têm esse tipo de manejo. O que está dando mais certo? O que não está dando tão certo? Que mercados são emergentes? Onde a gente pode atacar? O que está acontecendo hoje no Irã está refletindo para a gente essa possível guerra, essa possível paralisação dos caminhoneiros. A gente teve, poucos anos atrás, a gente viu que parou, né, a situação que a gente ficou, as filas para abastecer, preço de produto, estocagem de produto, aquela loucura. Então, podemos ter novamente. Então, o que está distante, a gente sempre vai ficar de olho. Eu tenho Trump no governo dos Estados Unidos, eu tenho possibilidade de guerra iminente. Então, onde ele possivelmente pode atacar? O Brasil é interessante para ele, terras raras. O que a BYD está fazendo lá no Nordeste, ele está de olho. Tá, né? O que a BYD está fazendo lá? Ela está construindo uma cidade para os funcionários, porque ela tem o pessoal construindo fábrica, ela tem o pessoal que vai trabalhar. Se a gente vê hoje o modelo de negócio da XCMG em Pouso Alegre, tem muitos chineses trabalhando. Os horários deles são diferenciados, a cultura deles é diferente. Então, a BYD está fazendo isso. A BYD foi lá no Vale de Jequitinhonha para adquirir uma jazida de lítio para poder produzir suas baterias. Então, esses movimentos todos, a gente precisa ficar atento. Se certas coisas estão acontecendo, como é que elas impactam o meu negócio? E aí a gente faz essa projeção de cenários e você faz a gestão de riscos. Então, a gestão de riscos, ela tem que ser feita sempre em qualquer empresa, qualquer porte de empresa. O que pode me afetar? Né? E algumas coisas falam assim, nunca imaginei. Isso é chamado de incerteza. Em gestão de riscos, a gente também trabalha com incerteza. Vamos pensar, H1N1 lá atrás, que a gente ficou desesperado, achando que ia ser uma epidemia, né, uma pandemia, não foi. Aí veio Covid-19, todo mundo tranquilo. Olha o impacto que ela causou. Quem conseguiu sair por cima, delivery e tal, muita gente cresceu e muita gente morreu. Então, quando tem esse caso de incerteza, que é o que aconteceu com as autoescolas, realmente é muito difícil você conseguir ter previsto, porque uma incerteza ela é imprevisível. Agora, tem alguns momentos que você consegue enxergar como crescer, que é o que muita gente fez com o digital. Muita gente ficou muito rica com o digital depois da pandemia. E tem algumas outras coisas que você vai testando. Um exemplo, aquele remedinho azul que os homens usam, né, para aquele fim. Ele não nasceu para isso, ele é para problema cardíaco. Né? Isso era um efeito colateral. Eles podiam ter abortado e falar, gente, a gente está resolvendo uma coisa, mas teve um efeito colateral. Não, olha, isso aqui é uma demanda real. A gente vai ganhar dinheiro com isso. E ganham muito dinheiro com isso. Tem gente que usa até como pré-treino agora, né? Olha só. Mistura na composição lá, tipo 2 ml, toma todo dia.
Ou seja, mais uma demanda, ou seja, os caras estão vendo. Pensando agora, Monjauro e outros produtos para emagrecimento. Os restaurantes, redes de fast food, várias empresas estão tendo redução no volume de venda. Porque as pessoas estão se alimentando menos. Então, esse tipo de movimento, você vai olhando, poxa, eu sou da área de alimentação, o que mais que pode me impactar? Isso é gestão de riscos. A gestão de incerteza pode vir um furacão, derrubar Pouso Alegre, e não tem, como é que eu vou prever? Nos Estados Unidos, ok. Aí você tem que se mora adaptar. na Flórida. Adaptabilidade. E aí você fala, eu tinha uma reserva. Eu não posso estar com todos os ovos na mesma cesta. Eu tinha um dinheiro no banco, eu tinha um imóvel que eu podia vender, eu tinha... E a gente sabe que a parte imobiliária, por exemplo, é a que sustenta o mundo. Vem cripto, sai cripto, vem dólar, baixa dólar, ouro, o que for. Mas o imóvel está lá. Isso tudo que está acontecendo no Irã, essa cidade que a BIG está construindo no Nordeste, essas jazidas de lítio que eles estão comprando, esse olhar do Trump nessa esfera, essa guerra, no seu ponto de vista, analisando gestão de risco, afeta onde no mercado imobiliário? Aproveitando uma consultoria aqui agora. Essa foi... A gente vai pensar o seguinte, onde vai ter mais liquidez, dependendo do que a pessoa, com que ela trabalha, né? É uma palavra que você usa bastante. Usa. Liquidez. Então você fala, onde eu vou atacar? Em certos momentos, quando você fala, eu preciso ter um dinheiro rápido para alguma emergência, a pessoa vai preferir investir num fundo que ela possa retirar isso rapidamente. O imóvel você não consegue fazer uma venda tão rápida. Né? Então, ele pode impactar nesse sentido. Eu não sei o que pode acontecer com o meu negócio, posso precisar de um dinheiro extra. O mercado imobiliário é um mercado muito forte, mas é uma coisa que eu venho falando já há alguns anos. A gente está pensando no mercado de investimentos. Quando eu falo de mercado imobiliário, eu estou pensando também em investimentos. Essa diversificação de carteira ela é essencial. Então, mesmo que eu seja, se eu fosse uma corretora, tem hora que eu tenho que sentar com o meu cliente e eu tenho que falar, olha, realmente, para a sua necessidade agora, é melhor você investir lá com uma XP ou num banco tradicional a comprar esse imóvel aqui. Mas no que você tiver numa outra situação, estou aqui à tua disposição para você adquirir um imóvel por conta disso, disso, disso. Agora, a questão de liquidez, o banco, uma empresa de investimentos, elas vão ser mais interessantes. Mas, fala, poxa, o que o Collor fez lá atrás, por exemplo, a gente não sabe se pode acontecer de novo. Foi muito imprevisível, né? Muito. Agora, o teu imóvel vai estar lá de pé. Se você não mora na Flórida, nos Estados Unidos, seu imóvel não está lá, ou outro lugar do mundo em que tenha um furacão, tsunami, tem esse risco, você está tranquilo. Meu imóvel está ali. Você acredita mesmo que a pessoa fica tranquila? Porque a gente pode estar conversando aqui, a terra pode rachar nesse segundo. Pode. É um risco menor. Aí não aconteceu aqui ainda, mas... O fato de não ter acontecido não quer dizer que não vai acontecer. Então, aí a gente entra nessa gestão de riscos que você vê, probabilidade e impacto. Em alguns casos, incerteza. Você falou isso, eu me lembrei de Areado, aqui pertinho de Alfenas. Ele teve uma mobilidade na terra, racharam várias casas por conta do Lago de Furnas. Olha que doideira. Isso tem uns 20 anos. E quando o pessoal da Universidade de Brasília veio analisar, achava-se que tinha algum tremor de terra do planeta, né? Ali da crosta terrestre. Não, o Lago de Furnas, sempre alto, ele teve uma baixa violenta e isso atrapalhou o turismo e a economia daquela região toda. E 20 anos atrás, essa mudança de peso ali naquela região causou... Então, os moradores sentiram o tremor e esse tremor causou as rachaduras. Era uma coisa local. Mas demorou para chegar a essa conclusão. O que pode estar acontecendo? Porque eles foram analisar a mobilidade do solo. Por que teria ali? Tem alguma placa tectônica ali? Não tem. Como que mexeu? Né? Como que movimentou? Por que só ali? Por que não foi em Fama? Não foi em outras cidades? Né? São dezenas de cidades ali no entorno do lago. Mas o negócio foi ali. Então, na hora que eles analisaram, é uma incerteza. Então, lá em gestão de riscos, a gente fala do rinoceronte cinza, que está ao nosso redor e a gente finge que não vê. Como que é isso? O rinoceronte cinza é aquela coisa, aquele problema que você sabe que tem ou que está chegando perto, mas você não faz nada. Não me afetou ainda. E você deixa. Então você fala, você estava falando de insônia.
né? Eu tenho insônia. Eu tive uma vez uma fase de insônia que eu fiquei 15 dias inteiros sem dormir. Já vivi isso já. Eu tive uma enxaqueca, eu fui para o Mater Dei em Belo Horizonte, eles entraram com uma medicação fortíssima, eu fiquei no hospital, eu não podia descer da cama, pôr o pé no chão de tanta dor. Então eles falaram, você tem enxaqueca, você não pode ficar sem dormir, você vai ter que entrar em medicação, tratamento, o que você precisar, para você não ter outra crise dessa. Eu deixava. Ansiedade, não fazia tratamento, achava que eu não precisava, e fui tendo crises de enxaqueca cada vez piores. É o rinoceronte cinza. Não sei o problema, era só eu ir lá me tratar. Toma um remédio para dormir, toma um remédio para ansiedade, faz uma regulação de sono, né? Desliga o celular mais cedo, não fica com a televisão ligada, faz um exercício, toma um banho. Você tem como resolver. Esse é o rinoceronte cinza. Então eu tive crises de enxaqueca recorrentes. E o rinoceronte cinza está ali. Agora, quando vem o chamado cisne negro, é a incerteza. Você não faz ideia do que é, quando virá, qual será o impacto e se você vai sobreviver. Quando a gente assiste aquele filme que fala do tsunami, lá no... esqueci, na... Tailândia. Isso. Poxa, tinha alguma coisa que estava dando sinais ali, as pessoas estavam ali despreparadas, sem informação. Ali você fala, gente, veio um tsunami daquele, varreu tudo. Quem sobreviveu foi muita sorte. Agora, você fala assim, qual a chance de ter um tsunami no Brasil? Baixa, mas com a mudança climática, a gente está tendo alguns fenômenos, e o Rio Grande do Sul passou por isso, pouquíssimo tempo atrás, e a gente está vendo aí, Minas Gerais passou recentemente, Juiz de Fora, e vendo em outros estados, quer dizer, isso vai ser recorrente. É o rinoceronte, não é o cisne mais. Eu lembro que em 96... É o rinoceronte ou é o cisne negro? O cisne está virando rinoceronte. Ah, tá. Ele já está se tornando comum. Exatamente. Tá ali, transitando Você já está vendo. Poxa, aconteceu em Juiz de Fora, para repetir em Pouso Alegre, o que a gente viu no ano 2000, eu trabalhei na enchente. Eu fiz a cobertura São Lourenço, Santa Rita, Cariaçu, Pouso Alegre, tudo. Eu vi a destruição toda. Parque de São Lourenço debaixo d'água. Eu vi aquilo. Uma coisa que você fala, não é possível. Eu lembro no primeiro dia da enchente que me falaram assim, vocês vão agora direto para São Lourenço porque tem gente saindo pelo segundo andar de prédio. Nessa época você era jornalista? Eu era jornalista, repórter de rua. Repórter de rua da Record? Da Record. Como que foi isso? Essa parte da enchente foi pesada porque... Que ano foi? 2000. 2000. Tá. Pegou aqui também. Enchente 2000. Pegou tudo. Fiquei debaixo Foram dezenas de cidades, dezenas de milhares de pessoas desalojadas ou desabrigadas. Foi mais intenso? Foi por conta da cidade ser plana. Caramba. Ficou tudo debaixo d'água? Tudo debaixo d'água. O parque ficou debaixo d'água. As fontes ficaram contaminadas. Olha. Então, quando me falaram, olha, se você conseguir chegar à cidade, já tem gente saindo pela varanda do segundo andar de prédio. Eu falei, gente, imagina que tem água desse jeito. Você fala, não é possível, nunca aconteceu. E lá aconteceu. Né? Então, se você for ver, os fenômenos vão se repetindo. Né? Você fala, nossa, a gente teve essa pandemia em 2020. A gente teve umas 100 anos antes. Uhum. Né? Então, as coisas vão se repetindo. Agora a gente tem os eventos climáticos extremos. Falava, nossa, raramente acontece. Agora eles frequentemente acontecem. De cisnes negros passaram a rinocerontes cinzas. E o que nós estamos fazendo? Pouso Alegre já é uma cidade que inunda com chuvas... Com chuva normal, do dia a dia. Exatamente. Então você já tem áreas de alagamento. O que nós estamos fazendo para melhorar? Né? O que as outras cidades estão fazendo? Né? Como que essas casas estão mudando para poder aguentar essa água? Ali no bairro Primavera, eles têm umas comportas que eles põem nas casas, nas garagens, nos comércios, na rua Comendador, eles fazem. Mas isso basta? Não, a água entra. Então, é a hora que você começa a mudar. Por que no Japão eles têm prédios que são não imunes a terremotos, mas que têm menos problemas? Certa flexibilidade. Quer dizer, como é que está acontecendo? O terremoto lá faz parte do cotidiano, Exato. Né? Eu tenho um amigo igual a chuva aqui. Exato. Eu tenho um amigo que mora na Flórida. Aí teve o furacão um tempo atrás, eu falei, gente, como é que vocês estão aí? Né? Ele falou, aqui a gente já está acostumado. Eles dão um alerta antes,
todo mundo esvazia as cidades, ninguém fica, não é igual o brasileiro esperando chegar ali na esquina. Ele falou, a gente sai, vai para outro estado, fica no hotel, na casa de algum parente, dali uma semana a gente volta. Se a casa estiver ok, a gente volta a morar normalmente, senão a gente reconstrói. Caramba. Ele falou, se fosse no Brasil, ele falou, eu conheço, o povo ia esperar chegar na esquina. Ele falou, lá não. É um rinoceronte cinza e ele se prepara. Então ele fala, a gente já deixa tudo pronto, mantimento, tem aquela parte subterrânea nas casas, né, quando dá para ficar, os bunkers. Então eles têm esse preparo. Ele falou, o americano ele não teima. Se tem um alerta, ele fala, a gente sai com dias de antecedência. Não é igual o filme que você vê o povo no meio né, os carros voando. Não, ele falou, a gente sai antes e a gente volta uma semana depois. A gente não corre nenhum risco. Cultura é isso. O brasileiro tem a cultura do risco. O brasileiro, principalmente o empresário, é na base do apaga incêndio todo dia. O mesmo problema todo dia. Tem empresa que eu entro e falo, gente, mas não é possível. Tem gente que fala assim, eu tô aqui tem 10 anos, é igualzinho, todo dia faz 10 anos. Ou seja, ele tem um rinoceronte cinza ali atrapalhando tudo, dando prejuízo, tendo refação de trabalho, tendo gente insatisfeita no trabalho, gente que podia estar produzindo mais, gerando mais margem de lucro, mas você está ali enxugando gelo. E o cara acostumou. Ah, é assim mesmo esse mercado? Não, esse mercado não é assim mesmo. Falta organização. A gente sente, a pessoa manja daquele assunto, mas ela não foi lá entender como é que é gestão. E principalmente o que a gente vê hoje é gestão de pessoas, que é o que você colocou no começo. Eu gerir pessoas não é uma coisa que eu aprendo olhando só. Eu preciso ter as técnicas, eu preciso entender como é que as pessoas funcionam. Por que tem gente mais agitada, gente menos? Quando a gente fez lá na Fonseca o teste, né? Você é executor, você é comunicador, você é planejador, você é analista. Isso é muito importante. Você quer que um vendedor muito analítico seja um campeão de vendas. Cara, ele faz os bastidores, ele analisa o cliente, ele faz um trabalho dos bastidores fantástico, mas você vai pôr o executor, o comunicador para fazer essa venda. Né? Então, na hora que você começa a entender como é que eu trabalho esses talentos, como essas pessoas pensam, parte cultural, às vezes é uma coisa de dentro de casa. Eu falo muito, às vezes as minhas meninas falam assim, nossa, fulana de tal, que é muito amiga nossa, frequenta a nossa casa, tem algumas coisas que eu não consigo entender, por que ela pensa daquele jeito? Ela pensa daquele jeito porque a gente nasce num contexto cultural, como é que a família nossa é, a nossa religião, as pessoas com as quais a gente convive. Se você conviver só com pessoa reclamona que é pessimista, o que vai ser da sua vida? Agora você fala, eu tô no meio de pessoas que me põem para cima, para frente, que me empurram para frente. Você vai progredir, você vai prosperar. Então, na hora que as pessoas não se alinham, poxa, pode ser que realmente, culturalmente, elas não tenham essa equivalência, esse alinhamento, é melhor que elas possam ir para outro lugar. E tem gente que quer, não, insistindo. Não tem que insistir. Então, a parte de gestão, que foi quando eu fui começar a estudar isso lá em 2013, fui fazer minha primeira pós na Fundação Getúlio Vargas, o pessoal falava assim para mim, mas você é de comunicação, o que você está fazendo lá? Falei, porque eu estou sentindo necessidade. Você entra para fazer a comunicação da empresa, aí você anuncia umas coisas que não acontecem. O cara quer que você fale de coisas que elas não acontecem, na verdade. É ilusória. Então o marketing às vezes... mentira. Exatamente. Propaganda enganosa. Propaganda enganosa. E aí você fala, eu lembro quando... Só que aí, quando você contrata alguém e a empresa não funciona do jeito que o cara vende antes, você perde funcionário. Sim. E aí você tem uma rotatividade mais alta. Exatamente. O cara, no dia a dia ele já percebe. Às vezes no processo seletivo ele percebe. Eu faço mentoria de carreira e aí tem gente que fala assim, Ellen, eu fui na entrevista e ali o que eu vi nos corredores, o que eu escutei dos funcionários falando da empresa, eu entrei para a entrevista por respeito. Olha só. Mas não quero trabalhar lá. Caramba. E aqui fora, às vezes a empresa se vende tão bem. Eu falo, olha, eu falei, a gente preparou para você fazer essa entrevista porque realmente parecia que valia a pena. Mas foi bom você ir, agora eu fico esperta, porque não é um lugar... Então, para aquela pessoa, ela não se alinha com aquela cultura. Agora, tem gente que gosta. Tem gente que fala assim, eu gosto de trabalhar no lugar que a gente apanha mesmo, que a gente é humilhado mesmo, que a pessoa funciona assim. Tem gente que só funciona assim. Tem.
Parece que não, mas tem. E tem gente que fala, não, eu preciso de alguém que vai sentar comigo, vai me explicar, olha, você não foi bem por isso, por isso, por isso. Vamos tentar um caminho novo? Aqui eu tenho técnicas, eu tenho caminhos para você seguir. Da autonomia com direção. Exatamente. Agora tem gente que você tem que dar a ordem e a pessoa cumprir. É assim que ela funciona. Às vezes você fala, nossa, fulano ia ser um empresário, nossa, o cara é um trator para vender, o cara é um trator para trabalhar. Mas não, ele não dá autonomia para ele, dá liberdade para ele, a coisa atrapalhou. Então tem algumas empresas que falam assim, que a gente tem rede, aqui a gente tem isso, tem aquilo, o cara entra e sai. Para algumas pessoas funciona. Eu funciono dessa forma e é ótimo, tenho produtividade. Mas tem gente que se não tiver horário para entrar e sair, horário para usar o celular, horário para almoço, ela não funciona. Ela precisa ter isso. Então, quando você começa a entender como é que aquela pessoa funciona, é melhor para a empresa e para ela. Nesse trabalho de gestão de risco que você faz, isso aí virou um produto. Foi através da consultoria que você deu para o Alan que você enxergou que tinha um negócio dentro do teu negócio. Foi isso? Eu já tinha feito o curso de gestão de riscos em 2023, quando eu comecei a estudar ESG. E aí eu usava gestão de riscos, mas na hora da tomada de decisão, nem sempre o empresário prestava atenção nisso. Às vezes ele falava, que bonitinho que você fez. Parecia um enfeitinho. É assim, ou era? A maioria. A maioria? Infelizmente. Então você entra, abre os olhos e a pessoa fala, mas isso que não acontece. E você falou que são problemas recorrentes dentro de uma empresa, né? Exato. Qual é o problema mais recorrente dentro de uma empresa hoje? Falta de padrão de trabalho. Falta de padrão de trabalho? Padrão de trabalho. Então, por exemplo, vou trabalhar no McDonald's, eu sei que o Big Mac vai ser igual, que cada sanduíche vai ser igual. Eles têm uma linha de operação ali. Empresas, fábricas têm essa linha de operação. E hoje a gente tem uma dificuldade que as pessoas se adaptem a isso. Então, esse é um primeiro ponto. O jovem, em casa, ele não foi preparado para isso. A minha geração, eu tenho 51 anos, a minha geração é completamente diferente da geração das minhas filhas. Então, a gente não está criando da mesma forma. Embora a gente converse muito, embora a gente use muita coisa do passado com elas. Escrever no caderno é uma delas. Mas as pessoas, se fala assim, eu estava com o pessoal da General Mills no domingo lá na praça. Estavam eu estava como entrevistada, não como parceira deles. Eles estavam lá com 100 vagas, se eu não me engano. E aí uma coisa que a gente estava conversando, o jovem quer entrar para fazer um dinheiro. Poxa, ele ganhar um salário mínimo é interessante. Se a família dele permitir que ele fique com esse dinheiro todo, se ele puder ficar. Às vezes a família vai precisar desse dinheiro. Mas ele, poxa, eu vou ficar sem olhar o celular? Eu vou ficar numa linha de produção fazendo a mesmíssima coisa? Para ele não faz sentido. Então, esse é um ponto. Eu preciso ter perfis que se adaptem a isso. Perfil analítico e analista e planejador topa. O comunicador, executor, não. Ele quer dinamismo. Então, primeira coisa do perfil. Nas empresas, a gente tem o quê? É muito comum, a maioria. Eu vou lá para fazer, eu peço um serviço. Você faz de um jeito, eu faço de outro jeito. Às vezes, os dois chegam no mesmo resultado. Mas, se você faltar e alguém precisar te cobrir, a pessoa não sabe como você faz, ela não sabe executar aquele trabalho. Quando a gente vai lá para trás, anos 60, se não me engano, na Toyota, em que ela começa a criar um padrão de trabalho, em que as pessoas conhecem a posição das outras, isso facilita muito. Então, vamos dar um exemplo. Você é o gestor financeiro, eu sou a gestora de vendas. Eu sei como funciona o seu trabalho, porque de vez em quando você me põe no teu lugar. E às vezes você fica no meu lugar. Você ausentou, eu consigo executar o seu trabalho, você consegue executar o meu. Beleza. Mas nós estamos entre nós. Se eu me ausento, sofri um acidente, e alguém vem para o meu lugar, você pode fazer a dupla função, mas se você precisar de um apoio, não tem ninguém que faça igual. Agora, se eu tenho um mapeamento de processos, eu tenho procedimentos operacionais padrão, eu sei como que eu vou proceder. Qualquer pessoa que entrar, dentro dos 90 dias de experiência, ela consegue se adaptar àquilo. E a empresa tem uma produtividade crescente. Agora, imagina se eu faço um Big Mac do meu jeito, eu gosto com mais molho, mais queijo, você gosta com 3 carnes, você gosta sem queijo. Como é que isso vai funcionar? Mas para o sanduíche é uma coisa, Ellen. Para a empresa, não. Para a empresa, o serviço, sim. Aqui na cidade, tem lugares em que a gente vai, um restaurante, por exemplo, eu fico olhando quem que está de longe, quem que está fazendo drink. E eu não bebo bebida alcoólica, mas eu fico
Às vezes eu tomo um caipisaquê, raramente, mas tomo. Dependendo de quem tá lá, não vem legal. Então você fala, eu vim para tomar o caipisaquê daqui. Hoje não tá bom, porque não é o fulano que fez. Por que outra pessoa não pode aprender e fazer igual? Você pensa numa fábrica de bolos. Vou sempre comprar, porque um dia tá mais doce, um dia tá menos doce, um dia tá mais seco, um dia tá mais molhadinho. Não, as coisas têm padrão. Né? Se o meu forno queimar e eu trocar o forno, ele vai ter que ajustar até ele entender que temperatura que eu vou ter que colocar para o bolo sair igual, saia no forno anterior. Isso é padronização. Depois da padronização, qual seria o segundo fator recorrente? Segundo fator recorrente é essa história de eu não ter planejamento ou eu não cumprir planejamento. Então, às vezes fala, a gente está fazendo planejamento estratégico e tal, e vamos fazer isso, tem as metas, os prazos de cumprimento, e não segue. Ele fica só no papel. Isso é muito comum. Então, a pessoa às vezes me contrata para eu fazer um planejamento. O planejamento ele tem que ser extremamente detalhado e descrito, ou ele pode ser mais abstrato? O ideal é que eu consiga compreendê-lo e quem vier a ler consiga executar. Se ele for muito abstrato, vai ter múltiplas interpretações. Ele não precisa ser extremamente detalhado. Se eu sei como a cultura da empresa funciona, como é que são os procedimentos aqui, os processos, os procedimentos operacionais e como é que é a governança da empresa, ele pode ter um certo nível de abstração, mas não vai ser aquela coisa assim, vamos fazer uma campanha de descontos. Como é que vai funcionar essa campanha? Que desconto eu posso dar? É esse ponto que eu estou entrando agora nas empresas. Eu fiz um texto esses dias, até vi que bastante corretor curtiu, acho que você curtiu junto. Que eu fiz, como é que um imóvel parado por 10 meses, quanto estaria rendendo isso no banco? Quanto está rendendo de prejuízo se você não consegue vender? Como é que eu calculo o desconto? Né? O que eu pago por mês? Pago o seguro do meu imóvel? Pago a limpeza do meu imóvel? Quanto que eu pago de prestação para empresa? Se for uma locação, por exemplo, quanto que eu pago de prestação para imobiliária? Se eu colocar tudo isso no papel e fizer essa projeção, nesse caso eu fiz uma projeção lá em que, com todas as despesas, incluindo IPTU diluído em 12 meses e tudo mais, ele tinha um prejuízo de R$30 mil ao longo de 10 meses. O mesmo valor investido, não lembro quanto que era o valor imóvel, se valia 500 mil, 1 milhão, não lembro. Ele teria um rendimento naqueles 10 meses de 80 mil. Lógico que eu vou preferir que ele fique no banco, meu dinheiro, em vez de eu ficar investindo nesse imóvel. Agora, se você consegue fazer esse cálculo e fala, eu posso dar um desconto de X% dentro desse cenário, vender esse imóvel ao final desses 10 meses, para eu poder ter uma redução no meu prejuízo e já engatilhar a compra de um outro imóvel, ou investir esse dinheiro no banco. Aí a coisa funciona, mas hoje nas empresas funciona assim. Estou tentando te vender, eu estou cheia de boleto. Você não se interessou, eu falo, Alex, se eu fizer 10% de desconto, você fecha? Não, 10% não muda nada. Se eu fizer 30% de desconto, opa, já melhorou. Vamos fechar em 45%? Falo, vamos. Paguei meus boletos da semana. Mas na hora que eu faço a conta... A margem foi embora. A margem foi embora e deu prejuízo. Os empresários não veem isso, ele vê o agora. É quase uma visão de adolescente. Eu não estou vendo ali. E outra coisa, se eu te der um desconto de 45%, você vai comprar de mim sem desconto na próxima? Isso é muito... Porque os empresários não veem isso. O empresário não vê isso, ele não continua. Não tem como você continuar no prejuízo por... No médio prazo mesmo. Não, ali... Você conhece algum empresário que consegue se manter no mercado só tomando prejuízo? Apesar que eu conheço. Tem uns que o cara segura. Vai endividando, isso que eu ia colocar. Vai se endividando. Aí você fala, ele já vendeu uma casa, vendeu um sítio, vendeu o carro, ele já... Né? E ele é mais ou menos jogar no tigrinho e achar que você vai ganhar dinheiro no final. É quase. Porque a pessoa não está fazendo a conta. Na hora que você senta e faz a conta, fala, você sabe quanto você tem de rendimento, de retorno em cima disso aqui que você está vendendo? A gente vê área de serviço, essa conta também difícil de fechar. Porque quando é produto, pelo menos você recebeu, você fala, eu paguei tanto por esse lote de produto, tem o imposto, ele até faz umas continhas. Quando é de serviço, o cara faz uns descontos, você fala assim, mas você não pode fazer um desconto desse. Quanto que é a hora do teu técnico?
Quanto que é a gasolina que você vai gastar? Quanto que é a comissão que o vendedor vai ganhar? Você tem que somar tudo. O cara tá olhando só aquele precinho seco. Então, muita gente hoje, ela tá no prejuízo, ou tá quase, por conta de não fazer contas. Eu não sou uma pessoa que gosta de matemática. Nunca fui boa de matemática na escola, mas eu precisei aprender. E aí, quando eu tive contabilidade, matemática financeira, finanças corporativas, eu sofri horrores. Eu tive aula da FGV que o intervalo de uma semana para outra, a gente tinha 100 a 300 exercícios para fazer. Eu trabalhava o dia inteiro, dava aula à noite e eu precisava fazer aquilo, eu fazia de madrugada. O que eu não dava conta, eu ligava para o pessoal da minha sala, que era dessa área financeira, e falava, gente, me ajuda, o meu pensamento não chega nessa solução. Aí na hora que você consegue entender, o seu cérebro vai, né, aprendendo aquilo e vai criando novas capacidades, eu falei, nossa, gente, fazer conta não é tão difícil assim. Ter o raciocínio lógico não é tão difícil assim. E é necessário. Mas eu preciso treinar. Necessário. Então, quando eu saí de só comunicação e marketing e fui para a área de gestão, foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Mas sempre o empresário me chamava para fazer marketing. E ele acha que marketing é só post na rede social. Né? Você fala, não, gente, o marketing conversa com todos os setores. Eu estava atendendo uma empresa de Santa Rita e ele estava falando, ó, o funcionário estava me falando, o dono não entendeu isso. Por quê? O marketing precisa falar com logística. Se eu faço um anúncio em rede nacional, que a nossa entrega é feita em 3 dias, a entrega tem que ser feita em 3 dias. Agora, ele não foi lá, o dono não aceitava que o cara do marketing fosse lá na logística, saber se eles conseguem entregar lá no Nordeste, no Norte do Brasil, em 3 dias. Ah, mas ninguém de lá compra. E se comprar? Qual é a reputação da empresa? Porque hoje a pessoa vai para a internet e ela escancara a tua marca. O pessoal tem muito a visão de que planejar é ter meta. Quando, pelo menos no meu ponto de vista, em cima do que eu aprendi, planejar tá em olhar o todo, principalmente o como será feito para atingir o resultado. Tipo assim, não dá para você jogar olhando pro placar. Eu tenho essa visão hoje, sabe? Meta tá mais voltada pro como fazer ou pro número final, no teu ponto de vista? O como. E aí entra nessa questão do desconto. Eu preciso bater meta, eu preciso faturar 2 milhões esse mês. Aí eu dei um monte de desconto, faturei 2 milhões. E qual que foi a tua margem de lucro? Lá no lucro líquido, lá na última linha do DRE, quanto que deu? Ficou no vermelho. Mas eu faturei os 2 milhões. Quando você olha só pro número, é o erro. E é o que hoje a gente fala com NR1 atualizada, que a gente fala de doenças psicossociais, pessoas com ansiedade, burnout, etc. Mais de 500 mil de afastamentos no ano passado no Brasil inteiro. Gente, é a hora que você fala, se você não trata de gente, você não trata de número. Você põe meta... Aí entra a gestão de pessoas. Exatamente. Que foi a disciplina que eu mais gostei quando eu fiz a minha primeira pós em administração. Eu falei, gente, é aqui, eu me encontrei aqui. Na prática, o que é gestão de pessoas? A gestão de pessoas é você conseguir entender o funcionamento individual e depois entender como é que vai ser o coletivo. Vamos imaginar que eu coloque um monte entender o funcionamento individual e depois entender como será o coletivo. Isso. Porque, por exemplo, ministrei um curso ano passado em que uma gerente de lojas de uma rede me perguntou o seguinte: eu vou dar o mesmo comunicado para todas as lojas. Em certas lojas dá certo, em certas lojas não dá. Por quê? Falei, porque, embora a empresa tenha uma cultura bastante conhecida, você tem pessoas diferentes nessas lojas. Então, se eu vou para a primeira loja e eu tenho lá, faço uma análise sociométrica, entendo como é que as pessoas funcionam. Vamos imaginar que eu tenha mais comunicadores executores do que planejadores. O negócio é mais agitado. As pessoas conversam mais. Alguém que escutou no corredor que vai ter eles vão ter que trabalhar num feriado, essa notícia já correu antes. A coisa já atrapalhou. Então, na hora que você chega para o comunicado oficial, todo mundo já está contra. Então, como é que você trabalha isso? Então, eu estava ensinando para eles. Você vai, antes do comunicado oficial, você já vai nessas pessoas. Você já vai trabalhar com essas pessoas. Tem formas... são técnicas de gestão de pessoas que você vai fazer. Eu vou falar primeiro com a pessoa XYZ, que é a que influencia negativamente o grupo.
Se eu não vou oxigenar mandando elas embora, elas vão continuar porque elas têm alguma capacidade que é interessante para a empresa, eu vou lá conversar com elas primeiro, vou entender o ponto de vista delas, por que elas são contra? Antes delas contaminarem os outros, eu já vou neutralizar. Se eu ver que fala assim, ó, para essa unidade aqui, isso que não vai funcionar, que outras técnicas eu tenho? Ou esse pessoal aqui, XYZ, vai ter que ser desligado. Estão atrapalhando a operação. Não é melhor mandar embora? Sim. Tem hora que essa pessoa... Porque eu já vivi muito isso. Tem hora que a oxigenação, ela é necessária. Às vezes você acha que o resultado daquela pessoa vai ser falta, mas quando ela sai, você percebe que é um alívio por todo. Exatamente. Então tem hora que você fala assim, eu preciso de XYZ ali, senão a operação não anda. Às vezes é porque você não está mapeando o processo, às vezes é porque a tua cultura está fraca, às vezes você tem uma liderança que é muito boazinha, ou uma liderança que é uma cultura forte? A cultura forte, vamos dar um exemplo. Você mora no Brasil, arroz com feijão é normal, né? Uhum. Você tem coisas que funcionam, aí você vai para uma outra cultura, né? O pessoal tem, por exemplo, fala, o chinês veio para Pouso Alegre e ele é diferente. Eu tive uma experiência na XCMG com a cultura anterior e com a cultura nova, por exemplo. Eu fui, e assim, todo mundo quieto, todo mundo, né, você vai cumprimentar, tem um jeito de fazer, tem toda coisa. Os brasileiros quietos na deles. Quando foi permitido uma cultura brasileira dentro da fábrica de Pouso Alegre, por exemplo, eu cheguei, fiz o meu serviço, e ali as pessoas querem conversar com você. Quando eu retornei num outro trabalho, que eu entrei, tinha uma moça lá no fim do corredor, ela assim, Ellen, você voltou, que bom! Eu fiquei paralisada. A mesma pessoa que ficava quieta. Eu falei assim, pode isso? Aí a pessoa da comunicação falou, não, aqui agora pode, porque o nosso gestor, ele falou, nós estamos no Brasil, a cultura tem que ser assim. É uma cultura acalorada. A menina veio, me abraçou, veio a outra, deu os pulinhos, sabe aquela... E eu assim, falei, gente, pode? Por quê? A adaptação da cultura chinesa, que é uma cultura muito rígida, para a cultura brasileira. Entre os chineses, eles não fazem isso. Tanto é que eu cometi uma gafe, que naquele momento de empolgação, na hora de tirar foto e tudo, no final de uma palestra que eu dei lá, eu abracei o chefão. Nunca você põe a mão no chinês. Ah, é? Eu abracei, e assim, ele deu aquele susto, eu falei, gente, aí que eu falei, nossa, eu não podia ter feito isso. Mas, culturalmente, para mim era natural. Eu fiz sem perceber, né? Então, na hora que você fala como é que as pessoas se alimentam, como é que as pessoas se cumprimentam, como é que as pessoas... O brasileiro, você chegou, já deu 1, 2, 3 beijinhos, assim, uma pessoa que você nunca viu, que você está sendo apresentado para ela, né? Você já abraça, nossa, você é amigo do fulano? Nossa, muito meu amigo, vem cá. E para outras culturas é diferente. Dentro das empresas tem isso. Então você fala assim, eu estou numa empresa que é muito descolada, muito descontraída. As pessoas chegam de bermuda, chinelo e está tudo bem. As pessoas se cumprimentam pelos apelidos e não pelo primeiro nome. Está tudo bem. Agora, tem outros lugares que você vai ter que estar com uniforme, você vai ter que chamar senhor Alex, você vai ter... Tem alguns protocolos, aquela é a cultura. Então, quando você fala, eu consigo enxergar a cultura, é porque ela transcende. Ela vai além do uniforme, ela vai além das cores nas paredes. Isso é muito importante. A gente vai vendo, são vários níveis da cultura. E aí tem essa parte invisível, mas que você sabe. Então, se você colocar várias pessoas de nacionalidades diferentes numa mesma mesa para fazer a refeição, você vai perceber o que ela pediu de alimento, como é que ela consome aquele alimento. Tem cultura que ele vai ter que fazer barulho ao tomar a sopa. O brasileiro, se fizer barulho, não é educado. Então, tem cultura que ele vai ter que arrotar ao final da refeição para dizer que ele está satisfeito. Se ele não arrotar, isso é falta de educação. Significa que ele foi ingrato com o que ele recebeu. Então, isso é a cultura. Falando de povos, fica mais fácil. Mas as empresas têm isso. O que é uma cultura fraca dentro de uma empresa? É quando cada um está por si. Um te chama de Lê, um te chama de Alex, o outro de Fonseca. Sabe aquela coisa que... Então, uma cultura forte segue um padrão comportamental. Exatamente. Que é espelhado no quê? Espelhado no dono. É espelhado no dono. E uma fraca, zero padrão, porque não tem espelho. Mais ou menos isso? É. Mas eu tenho um professor meu de gestão de riscos que trabalha só em multinacional, ele estava contando. Ele estava fazendo um trabalho de gestão de riscos numa empresa química, com risco de explosão, assim, fácil. Ele falou, todos os veículos têm que chegar a estacionar de ré, porque se houver
algum problema, vai tocar uma sirene, todo mundo entra no seu carro e vai embora imediatamente. Ninguém vai ficar manobrando o carro. Ele falou, de quem é o único carro que está ao contrário? Do presidente. Ele falou, se quem veio antes dele não tivesse conseguido construir uma boa cultura, vocês acham que os carros estariam de ré na vaga? Nunca. Agora, quanto mais gente nova entrar e esse cara permanecer ali, você acha que vai ter mais carros de ré ou mais carros de frente para a empresa? Ele vai puxar. É a mesma coisa em casa. Você não dá o exemplo, mas você quer que o seu filho faça certa coisa. Ele não vai te obedecer. Ele não vai seguir. Você fala A e faz B. Isso é cultura. Então, na empresa, começa nisso. Ah, todo mundo tem que chegar antes das 8. O cara chega sempre atrasado. O gerente chega sempre atrasado. O diretor chega sempre atrasado. As pessoas têm que tratar os clientes com educação, com gentileza. Ele chega gritando, cuspindo marimbondo. Você vai minando as pessoas. Agora, com quem você convive, você consegue criar a cultura. Tem os manuais e tem os rituais de cultura. Semanalmente, você tem reunião, você tem atividades que fazem a cultura ser fortalecida, as pessoas se lembrarem de como funciona ali dentro. E como as pessoas são tratadas pelos cargos de alta liderança, isso é um reforço cultural importante. Se a gente falar que nós somos uma empresa que preza pela gentileza, que preza pela cooperação, mas o povo está lá brigando por causa de comissão, imagina, sei lá, com os corretores, poxa, eles podiam estar vendendo juntos porque o cliente de um quer comprar a casa do cliente do outro. Não, a comissão é só minha. Você vai abrir, algum vai abrir mão. Se fica nesse cabo de guerra, imagina o que acontece. Não vai funcionar. Mas lá na tua parede está escrito que é uma empresa com cooperação. E aí você está estimulando a guerra entre os dois. Quero ver quem vai pegar a melhor comissão esse ano. Você imagina o que acontece. Então, eu lembro que quando você colocou que você ia, dentro da missão, da visão e dos valores, você ia construir novos corretores, você ia formar novos corretores. Eu lembro que alguém virou para você e falou assim, mas vocês não são escola. Foi. Agora, o que a gente tem? Se a gente sair pela cidade, quantas corretoras tem hoje? Quantas imobiliárias tem hoje? Né? Eu não imagino quantas imobiliárias tem, mas são muitas. Nossa. Centenas. Aí você fala assim, eu vou sair atrás dos melhores corretores da cidade, eles vão ser todos da Fonseca. Vou pagar um fixo para os... Agora, é muito mais fácil quando eu estou formando pessoas. Como é que a Fonseca funciona? Como é que eu posso formar essa pessoa? É mais ou menos, voltando lá na história da direção, quando você aprende a dirigir do teu jeito e quando você aprende a dirigir na autoescola. Quem que passa mais fácil no teste? Quem não tem vício. O instrutor, o examinador, ele fica no pé. Você passou a mão ali por dentro do volante, já perdeu ponto. Você fez não sei o que, já perdeu ponto. Ele quer a pessoa que siga. Não que as pessoas devam ser obedientes cegamente. Não. Quanto mais você tiver conflito, isso é melhor para a empresa. Tem empresa que é todo mundo quietinho, todo mundo obedece, mas por trás você está perdendo produtividade, você está perdendo lucratividade, porque as pessoas podiam estar trazendo soluções, ideias para você, elas não trazem, porque elas têm medo. Tem muita empresa que sim, você participa de uma reunião, ninguém dá um pio. Aí o cara fala, olha, a cultura nossa é forte, né? Eu falei, fraquíssima. Né? Porque ninguém tem coragem de falar, olha, eu atendi um cliente ontem e nesse atendimento o cliente falou de uma coisa que a gente não estava percebendo. E eu fui verificar, a gente tem um defeito gravíssimo no produto X, a gente precisa melhorar isso. Aí você vai buscar a produção, você vai buscar a solução, vai discutir ali, né? E aí você vai melhorar teu produto, vai vender mais, vai poder pôr mais valor no teu produto. Agora, se está todo mundo quieto, e acontece muito, eu bato meu ponto, eu entro às 8, saio às 5, acabou. Não levo problema para casa, não trago ideia. Você precisa, quando a gente fala de inovação, você tem inovação dentro da empresa, mas tem a chamada inovação aberta. Olha, Alex, inovação por acaso estava passando, vi uma placa de uma imobiliária assim assado, tinha um QR Code, tinha sei lá o quê, entrou num site, entrou num... Olha que barato, olha uma coisa que a gente pode trazer para cá. Vi um monte de gente na rua entrando só para participar do software, lá entrar no software, sei lá, no aplicativo. Olha que ideia boa. Aí você fala, cara, isso aí pode estar atraindo gente para esse concorrente e eu nem sabia que isso existia. Teu funcionário que trouxe.
Ou um cliente fala, Alex, por que você não faz quando você for fazer lançamento novo, você não faz um evento assim assado? Por que você não faz em tal lugar? Por que você não... Gente, por que ele está falando isso? Vamos analisar, vamos avaliar? Agora, se ninguém te traz novidade, você não vai inovar nunca. Quem não inova, morre. Quem não inova, morre. Ô, Ellen, a gente chegou no finalmente. Que dica que você dá para nós criarmos uma cultura forte e funcional dentro de uma empresa? Porque não basta ser uma cultura forte, né? Precisa funcionar. Às vezes ela é muito idealizada, né? Conversa. Entender, porque a cultura ela é criada por quem está ali. Se é uma empresa grande, ela já tem uma cultura que vem, né? Você fala assim, vou trabalhar numa General Mills. A dona é uma americana. Como é que funciona? Como é que ela adaptou para o Brasil? Você não vai ter muito o que mexer. Agora, uma empresa pequena, eu posso sentar, principalmente se eu estou no começo, entender como é que os funcionários enxergam a empresa, como é que os clientes enxergam, que tipo de informação que circula ali, que fala, sabe aquela coisa de o que é uma marca? É o que falam de você nas suas costas? É exatamente isso. Agora, se eu não permito que as pessoas conversem, eu não consigo entender como é que é a minha cultura. Quando eu mentoro pessoas, é muito assim. A pessoa fala assim, eu tinha muita vontade de trabalhar no lugar X. Mas eu tenho um amigo que trabalha lá e falou assim, que lá é pura escravidão. Eu tenho um amigo que trabalha no lugar Y, que eu também tinha o sonho de trabalhar, falou que lá é tudo solto. Não funciona desse jeito. Né? Não tem padrão, um dia é de um jeito, um dia você pode entrar às 8, um dia você pode entrar às 8h30. Ele falou, para mim não funciona. Então, a cultura ela é construída por quem está ali dentro. Se é uma empresa menor, é mais fácil. E na base, é mais fácil. Né? Porque na grande vai ser uma coisa imposta. Tem que ser. Tem que ser, porque já está funcionando assim. É muito mais difícil você mexer numa grande. Quando tem uma fusão, uma aquisição, igual vai acontecer agora, né? Rola General Mills, qual vai ser uma porrada de a gente que vai funcionar? Exatamente. É tendencioso inicialmente que as operações percam a alavancagem de funcionamento. Olha, quando eu acompanhei a fusão da Perdigão e da Sadia, porque uma das pessoas responsáveis estava aqui em Pouso Alegre fazendo uma palestra para a gente. E ela falou, vai continuar do jeito que está. Fundiu, uma adquiriu a outra, continua Perdigão, continua Sadia. Cada um com a sua cultura, cada um com o seu público, cada um com a sua cara. E foi a melhor coisa que eles fizeram. Estão as duas aí. Para as pessoas que querem te contratar, deixa o teu contato olhando para a câmera. Vou deixar... O meu WhatsApp é 988893896. De novo, 988893896. É isso aí, pessoal. Estivemos aqui com a Ellen, que eu tenho muita gratidão por ela, e ela fez a Imobiliária Fonseca ser o que é hoje e o que há de ser no futuro. Muito obrigado, Ellen. Eu que agradeço. Até a próxima. Até. Tchau.